não é no barulho das multidões, não é nas luzes dos holofotes, e nem nas vozes que tentam gritar mais alto dentro da sua mente. O chamado dele não vem como um trovão, não chega rompendo portas, nem se impõe entre ruídos. Ele vem no silêncio, no sussurro que invade o fundo da alma quando tudo ao redor parece ter perdido o sentido. Quando o mundo desacelera e você, sem perceber, começa a ouvir algo diferente. Uma voz sem som, mas que vibra no espírito. Um toque invisível, mas que arrepia a pele. Uma presença que se faz sentir, mesmo quando não há ninguém por perto. Essa é a linguagem de Deus. Ele fala quando você pensa que não há mais nada a ser dito. Às vezes, é no meio do cansaço que essa voz te chama. Não aquele cansaço do corpo, mas aquele que vem de dentro, que espreme o coração e suga a vontade de continuar. Sabe aquele momento em que você olha para o teto, sem conseguir raciocinar direito, com os olhos abertos e a alma fechada? É nesse exato instante que ele começa a sussurrar. Quando você já não sabe mais como orar, quando não tem forças nem para pedir socorro, quando parece que o céu está distante e que você foi esquecido, é aí que ele se aproxima, porque Deus não chega quando tudo está bem. Ele chega quando tudo está desmoronando, para te mostrar que o que realmente importa não são os pedaços que caíram, mas a mão que está estendida para reconstruir tudo com você. E esse sussurro não é aleatório. Ele não se perde no ar. Ele tem alvo, ele tem direção, ele tem nome. E o nome é o seu nome que está sendo chamado no mundo espiritual agora. Não o nome que os outros usam, não o apelido que te deram, não o nome que aparece nos documentos. É o nome que ele te deu desde o ventre. É aquele que carrega o verdadeiro significado da sua existência. É aquele nome que, quando pronunciado por Deus, estremece as bases do invisível e ativa os propósitos que estavam adormecidos dentro de você. Um nome que ele nunca esqueceu, mesmo quando você quis desaparecer. E é estranho quando sentimos isso, porque não estamos acostumados a sermos vistos por dentro. O mundo olha para o que você faz, para o que você tem, para o que você mostra. Mas Deus olha para o que você tenta esconder. Ele te vê sem a maquiagem da alma, sem os filtros emocionais. Ele enxerga cada pedaço quebrado, cada lágrima engolida, cada vez que você disse, tá tudo bem, só para não ter que explicar a dor. E mesmo assim, ele continua chamando. Mesmo sabendo dos erros, mesmo ouvindo os gritos internos de medo, mesmo sentindo o peso das culpas que você carrega escondido. Porque o chamado dele não é baseado no que você fez, mas no que ele sonhou com você desde antes de você existir. E aí, no meio do silêncio barulhento da alma, você sente uma inquietação, um calor no peito, uma lembrança que parecia esquecida. Um sentimento que não tem nome, mas que te atrai para algo maior. Como se o universo parasse só por um segundo para te dar a chance de ouvir. E talvez você pense que é coincidência, que é sua mente pregando peças, que é mais uma ilusão passageira, mas não é. É real e é pessoal, porque ele não chama uma multidão. Ele chama um por um, com paciência, com precisão, com amor. E hoje, ele está chamando você. Talvez você tenha vivido dias em que tudo parecia automático. Acordar, correr, produzir, dormir. Viver no modo sobrevivência. Cumprir papéis. Fazer o que esperam. Ser o que exigem. Mas, lá no fundo, sentir-se completamente invisível. Como se sua presença não fizesse diferença em lugar nenhum. Como se sua existência não tivesse um porquê, como se o mundo seguisse igual, mesmo se você parasse. E é justamente por isso que esse chamado chega agora, para te lembrar que você nunca foi só mais um,
que sua vida tem um peso eterno, que o céu não te ignora, que existe um lugar que só você pode ocupar e que Ele, o próprio Criador, está te chamando para esse lugar. Não porque você merece, mas porque você é amado. E se você parar só por um instante, fechar os olhos e silenciar tudo por dentro, talvez consiga ouvir. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Uma voz que não acusa, que não pressiona, que não cobra. Uma voz que acolhe, que abraça, que cura. Uma voz que sussurra seu nome com uma ternura que o mundo nunca te ofereceu. Uma voz que vem do alto, mas desce até o fundo do seu vale. Uma voz que te conhece mais do que você mesmo e que está dizendo agora: eu estou aqui, estou te chamando. E não vou parar até que você ouça. Mas esse chamado não é genérico, não é superficial. Ele vem com uma responsabilidade, ele vem com uma missão, ele vem com uma transformação escondida. Porque toda vez que Deus chama alguém pelo nome, algo muda para sempre. E é exatamente isso que começa a se desenhar a partir daqui. Há momentos em que a vida se parece com um campo silencioso depois de uma tempestade. Tudo está parado, mas nada está em paz. Você caminha entre os escombros das suas decisões, tentando juntar pedaços que já não se encaixam, lidando com memórias que machucam, com perguntas que nunca foram respondidas e com promessas que ficaram pelo caminho. E no meio desse cenário, você sente uma urgência inexplicável. Um chamado interno que te obriga a olhar para dentro. Não é um toque físico, mas é como se alguém estivesse te acordando por dentro. Como se houvesse algo maior, mais profundo, mais eterno te chamando para sair desse lugar de confusão. E o mais estranho é que, mesmo sem compreender, você sente que precisa responder. Não com palavras, mas com a alma inteira. O mundo moderno nos ensinou a ouvir tudo, menos a nós mesmos. Vivemos conectados a tudo e a todos, mas cada vez mais desconectados da nossa essência. Seguimos fórmulas, metas, padrões, sem perceber que muitas vezes o que estamos construindo está longe do que realmente somos. E é nesse ponto que o chamado de Deus se torna ainda mais necessário. Porque Ele não está chamando o você adaptado às redes sociais, nem o você moldado pelas frustrações ou pela opinião alheia. Ele está chamando o verdadeiro você, aquele que existia antes da dor, antes do pecado, antes da culpa, aquele que Ele mesmo sonhou, planejou e formou com detalhes, aquele que o mundo tentou apagar, mas que ainda pulsa aí dentro, escondido, esperando ser lembrado. E quando Ele chama, não é apenas para consolar, é para reposicionar, para quebrar padrões, para libertar de ciclos repetitivos. É para rasgar véus que te impedem de enxergar quem você é de verdade. Porque às vezes o maior cativeiro não são as circunstâncias, mas a imagem distorcida que criaram de você e que, sem perceber, você acreditou. Quantas vezes você se olhou no espelho e viu apenas fracassos? Quantas vezes deixou de tentar porque ouviu que não era capaz? Quantas vezes deixou de sonhar porque alguém te convenceu de que não valia a pena? Pois é exatamente nesse campo de dúvidas que Deus pisa agora. Não para te acusar, mas para restaurar a imagem que Ele mesmo desenhou sobre a sua identidade. E esse chamado tem nome, propósito e destino. Ele não é genérico, não é coletivo, é pessoal, é íntimo. É como se o céu todo se inclinasse só para falar com você agora. Como se as mãos dele atravessassem camadas de dor, de vergonha, de silêncio, só para tocar aquele ponto que você mais esconde. Porque é assim que Ele age. Ele não ignora as feridas, Ele as toca. Ele não despreza os traumas, Ele os redime. Ele não pula as etapas da sua história, Ele as ressignifica. Deus não chama o que está perfeito, Ele chama o que está quebrado, exatamente porque sabe que só Ele pode reconstruir com perfeição. E quando Ele pronuncia seu nome, algo dentro de você se alinha.
como se pela primeira vez você estivesse voltando para casa depois de anos vagando sem direção. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o simples fato de você estar ouvindo essa mensagem agora já é resposta. Não foi acaso, não foi algoritmo, foi o sopro dele te alcançando no tempo exato. Você pode até ter fugido por muito tempo, pode ter ignorado os sinais, pode ter tentado preencher o vazio com distrações, com relacionamentos, com conquistas, com qualquer outra coisa. Mas nada foi suficiente, porque só quem te criou pode preencher o espaço que só ele ocupa. Só quem conhece seu fim desde o início pode te guiar sem se perder nos desvios da vida. E é por isso que ele te chama agora, não para mais uma religião, nem para mais uma culpa, mas para uma reconexão, um realinhamento com o plano original. E não pense que esse chamado exige perfeição. Ele só exige entrega. Deus não precisa que você entenda tudo agora. Ele só quer que você confie, que dê o primeiro passo, que permita ser guiado mesmo sem ver o caminho inteiro. Porque fé não é ter todas as respostas. É continuar mesmo quando tudo parece em silêncio. E às vezes é nesse silêncio que ele mais fala. É nele que ele prova quem são os que realmente escutam. Porque ouvir a voz de Deus não é apenas captar sons, é discernir sentidos, é perceber quando o ordinário se torna sagrado, é sentir que algo invisível está movendo tudo por dentro, mesmo quando por fora tudo parece igual. E se você está sentindo isso agora, é porque ele já começou a trabalhar em você. Mas ainda há algo mais, algo que vai além do toque, além da voz, além do chamado inicial. Há um movimento espiritual acontecendo agora mesmo que não pode ser ignorado. Em algum momento da sua história, você passou a carregar fardos que nunca foram seus, responsabilidades que ninguém te ensinou a administrar, medos que ninguém soube acalmar, expectativas que cresceram como sombras sobre a sua identidade. E no meio de tudo isso, algo precioso foi se perdendo: sua escuta interior. Aquela sensibilidade sagrada de reconhecer quando Deus está sussurrando no meio do caos, porque Ele não grita, Ele não compete com o barulho, Ele fala na brisa, nos detalhes, nos momentos em que tudo parece quieto, mas por dentro uma revolução começa a acontecer. E talvez seja justamente aí que você se encontra agora. No meio de uma batalha que ninguém vê, tentando entender o que está errado, o que falta, porque nada mais te preenche como antes. A verdade é que sua alma está faminta, não por respostas humanas, mas por direção divina. E esse chamado que você sente não é imaginação, é real, é eterno, é inadiável. Você já reparou como os dias passaram a ter um gosto diferente? Como se o tempo estivesse te empurrando para algo maior, como se aquilo que antes te satisfazia agora parecesse vazio, pequeno, sem cor. Essa é uma das formas mais silenciosas de Deus te chamar. Ele começa retirando o sabor das distrações, reduzindo o prazer das coisas superficiais, até que o seu interior grite por algo que transcenda, que vá além da matéria. Porque há um clamor em você que só o céu pode ouvir. E Deus não ignora clamor sincero, Ele se move por ele. E está se movendo agora, nesse exato instante. E talvez você nem perceba, mas o simples fato de ainda estar aqui, lendo essas palavras, é uma prova viva de que o céu não desistiu de te encontrar. Muitas vezes, o chamado de Deus se parece com um retorno, um convite para voltar a um lugar que você nunca esteve de fato, mas que, de alguma forma, sempre pertenceu a você. Um lugar de paz, de presença, de propósito. E nesse retorno, Ele não pede que você finja.
Ele pede que você se entregue, com toda a sua bagunça, com todos os seus erros, com toda a sua dúvida, porque a verdade é que ele nunca exigiu performance. Ele sempre desejou presença. O Deus que te chama pelo nome conhece o tom da sua voz quando você está ferido, conhece seus gestos quando está confuso, conhece seus silêncios quando está exausto. E ainda assim, ele te escolhe. Ele insiste. Ele te chama como quem reconhece uma joia esquecida no fundo do mar, como quem enxerga ouro onde o mundo só vê pó. E não importa quanto tempo tenha passado, não importa quão longe você tenha ido, quantas escolhas erradas você tenha feito, ou quantas vezes tentou começar e falhou, o chamado dele não tem prazo de validade. O amor dele não se desgasta. A promessa dele não perde força com o tempo. Ele ainda está aqui, ainda está falando, ainda está tocando, ainda está abrindo caminhos onde você só via muros, ainda está te enxergando no meio da multidão, como se você fosse o único no universo, porque para ele você é. Cada lágrima sua é um livro, cada oração esquecida é um altar, cada suspiro de fé, mesmo frágil, é um grito no céu. Há marcas em você que o tempo não apagou. Cicatrizes que não são apenas feridas curadas, mas mapas de onde Deus já te resgatou antes. E agora, diante desse novo chamado, essas cicatrizes voltam a arder. Não de dor, mas de lembrança. Elas te lembram que ele já veio antes, já te tirou de poços escuros, já te alcançou em becos sem saída, já restaurou partes suas que nem você acreditava mais existir. E se ele fez antes, ele fará de novo. Porque ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A diferença é que agora você não está mais fugindo. Agora você está ouvindo. Mesmo que ainda com medo, mesmo que com o coração hesitante, você está prestando atenção. E isso muda tudo. No fundo, o que Deus quer te mostrar agora é que esse chamado não é sobre grandes feitos, nem sobre uma transformação imediata. É sobre presença constante. É sobre voltar a caminhar com Ele todos os dias, mesmo sem grandes sinais, mesmo sem respostas instantâneas. É sobre aprender a reconhecer a voz dele nos detalhes, no nascer do sol, no abraço inesperado, na palavra que veio no momento certo, na paz que surge mesmo quando tudo ao redor desaba, porque ele fala, ele age, ele opera no invisível com a mesma força com que criou o universo. E se você está ouvindo agora, é porque já começou. A jornada já começou, o mover já começou, mas ainda há algo mais. Há um lugar para onde ele quer te levar, onde a sua identidade vai ser restaurada por completo. Você já parou para pensar por que certos nomes têm peso diferente quando são pronunciados? Há nomes que, quando ouvidos, fazem o coração disparar, despertam lembranças, evocam promessas, reacendem feridas, ou então provocam uma paz indescritível, como se trouxessem o som de casa. E o seu nome, quando sai da boca de Deus, carrega tudo isso de uma vez só. Ele não te chama por um número, por uma função, por um título social, nem por uma aparência passageira. Ele te chama pelo nome. Um nome que, para o mundo, pode parecer comum, mas que no céu carrega identidade, propósito, história, missão. E toda vez que Deus pronuncia o seu nome, algo se move dentro de você. É como se cada célula do seu corpo reconhecesse aquela voz, como se a sua alma acordasse de um sono profundo e voltasse a respirar. Não é à toa que nas Escrituras, os momentos mais transformadores acontecem quando Deus chama alguém pelo nome. Ele não disse apenas homem no deserto, ele disse Moisés. Não disse mulher junto ao poço, ele disse Maria. Não gritou pescador, mas chamou Pedro. E quando ele chamou, não foi apenas para informar, mas para ativar. Porque o chamado pelo nome é mais do que uma convocação. É uma lembrança de quem você sempre foi, mesmo antes de tudo desmoronar. Mesmo antes da dor, antes das perdas, antes da confusão.
Quando Ele te chama, Ele não está tentando te fazer ser alguém novo. Ele está te lembrando de quem você era antes de tudo isso te apagar. O problema é que, com o tempo, os ruídos do mundo se tornam mais altos do que o som da voz dele. Críticas, decepções, falhas, medos, todos eles vão criando camadas ao redor do seu espírito, até que você começa a acreditar em nomes que não são seus. Começa a se identificar com rótulos que não te definem. Fracassado, incapaz, esquecido, culpado, insuficiente. Esses nomes tentam se colar na sua alma como se fossem tatuagens eternas, mas Deus nunca te chamou por eles. E hoje, enquanto você escuta essas palavras, Ele está removendo esses nomes falsos um a um. Está limpando sua identidade, como quem restaura uma obra-prima escondida sob a sujeira dos séculos. Porque Ele sabe quem você é, sabe onde você se perdeu e sabe exatamente como te trazer de volta. E talvez agora você esteja pensando, mas por que Ele me chamaria? O que eu tenho de especial? A resposta é simples e ao mesmo tempo incompreensível. Você é filho. E filhos não precisam provar seu valor. Filhos são amados porque nasceram do coração do Pai, porque carregam o DNA da eternidade dentro de si. Deus não te chama por mérito, Ele te chama por amor. Amor esse que não é condicional, não é lógico, não é previsível. É um amor que transcende justiça humana, que ultrapassa qualquer régua que você tente usar para se medir. E é esse amor que está agora batendo na porta do seu espírito, dizendo: eu te conheço, eu te vejo, eu te quero perto, eu tenho algo que só você pode carregar. Há um lugar onde sua história e o propósito dele se encontram. Um lugar onde suas dores não são descartadas, mas transformadas. Onde cada cicatriz ganha sentido. Onde cada lágrima derramada se torna semente de algo novo. E esse lugar começa com o reconhecimento da voz. Porque quem ouve o chamado, quem escuta o nome sendo pronunciado do alto, precisa responder. Não com palavras ensaiadas, nem com posturas religiosas, mas com entrega verdadeira, com a alma nua, com o coração vulnerável, com a coragem de dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Talvez você ainda esteja se perguntando como é que vai conseguir caminhar nessa direção, com tantas limitações, com tantas dúvidas, com tantos medos presos na garganta. Mas a verdade é que você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa estar disposto a ouvir, a dar o primeiro passo, a responder ao chamado que já ecoa dentro de você como um trovão suave. Nesse exato momento, enquanto o mundo gira, enquanto as pessoas se ocupam com suas pressas, o céu se inclina na sua direção. Não há multidão grande o suficiente para esconder você dos olhos dele. Não há passado escuro o bastante que apague o brilho do seu nome sendo pronunciado por aquele que te criou. E esse nome está sendo dito agora, com firmeza, com ternura, com autoridade, com amor. Ele está chamando você, não para que você se esconda atrás de obrigações ou de máscaras, mas para que você viva plenamente, intensamente, espiritualmente. Enquanto você sente essa presença se aproximar, enquanto algo dentro de você começa a aquecer como fogo que não queima, você começa a perceber que tudo está começando a fazer sentido. Mas há algo mais, algo que vem depois dessa voz, algo que vai exigir que você olhe para dentro com mais coragem do que nunca. Há um momento na vida em que a alma cansada para de correr. Quando o coração, já exausto de tentar se encaixar em moldes que nunca foram feitos para ele, simplesmente silencia. E é nesse silêncio que algo sobrenatural acontece, a voz. Aquela que não grita, mas comove. Aquela que não exige, mas desperta. Aquela que não cobra, mas chama. O som da voz de Deus não entra pelos ouvidos, entra pelo Espírito.
E quando ela te chama pelo nome, não é como se ele estivesse apenas tentando obter sua atenção. Não. É como se ele estivesse dizendo: você ainda é meu, ainda está aí dentro, ainda há tempo. E essa voz tem o poder de quebrar anos de mentiras, décadas de opressão, séculos de esquecimento. Porque essa voz não apenas fala, ela transforma. Mas para ouvir essa voz, é preciso parar. E parar em um mundo que corre parece loucura. A mente te convence de que você não tem tempo, de que há muitas obrigações, muitas contas, muitos problemas. Mas existe um chamado que não se curva à lógica. Ele vem quando o chão some, quando as palavras humanas já não consolam, quando a força se esgota. Vem quando o grito da alma já não encontra eco nos conselhos alheios. Vem como um sussurro, mas ecoa como um trovão. E é nesse instante, quando você se permite parar, que ele fala. Não com acusações, não com julgamentos, mas com o som puro da verdade que liberta. Ele diz seu nome como quem segura sua mão, como quem abre uma porta, como quem acende uma luz em um lugar há muito tempo esquecido. E quando você ouve, algo em você se desarma. Todas as armaduras que você construiu para sobreviver começam a cair. Os muros que você levantou para proteger seu coração agora parecem desnecessários, porque você entende, de uma vez por todas, que não precisa mais lutar sozinho, que não precisa se esconder, fingir, controlar tudo. Você sente que finalmente pode ser visto, não pelo que o mundo espera de você, mas por quem você realmente é. Porque ele conhece você. Ele sabe o que você perdeu, sabe o que te fizeram, sabe das suas noites insones, dos seus pedidos abafados em travesseiros molhados de dor. E mesmo sabendo de tudo, ele ainda te chama, ele ainda quer você. E então você começa a lembrar. Começa a se recordar de promessas esquecidas, de sonhos que você enterrou com as próprias mãos, de orações que foram feitas e que pareciam nunca ter sido ouvidas. Começa a perceber que ele sempre esteve ali, mesmo quando tudo parecia escuro demais. Que nos dias em que você pensou que ninguém te via, ele te observava com olhos de misericórdia. Que nas noites em que você pensou em desistir, foi ele quem sustentou sua respiração. E agora, nesse instante, ele te chama novamente, não porque precisa de você, mas porque te ama, porque escolheu amar você mesmo, conhecendo cada detalhe que você esconde até de si. E esse chamado é mais profundo do que qualquer convite humano. Ele não diz: venha porque você merece, mas sim, venha porque eu sou misericórdia. Não diz, venha porque você está pronto, mas venha porque eu preparo o caminho. Não diz, venha porque você é perfeito, mas venha porque eu sou a perfeição que te sustenta. E esse chamado, quando aceito, não muda apenas sua caminhada, muda quem você é. Não é um convite para a religião, é uma convocação para relacionamento, para intimidade, para vida em abundância, para uma jornada onde cada passo é guiado, cada dor é transformada e cada queda é sustentada por graça. Mas ouvir esse chamado também é confrontador, porque ele vai mexer com o que você esconde, com o que você evita, com o que você varreu para debaixo do tapete da alma. Ele vai tocar em feridas que você aprendeu a ignorar. Vai trazer à tona emoções que você congelou para sobreviver. Vai revelar o que precisa ser curado, não para te envergonhar, mas para te libertar. E você vai perceber que não pode mais fingir que não escuta. Porque quando Deus fala com você pelo nome, aquilo que antes era ruído se torna sentido. Aquilo que era caos começa a se alinhar. Aquilo que era dor começa a se transformar em sabedoria. O que você faz depois que ouve essa voz é o que define o rumo da sua vida. Não basta ouvir e seguir como se nada tivesse acontecido, porque essa voz exige resposta, exige posicionamento, exige entrega. E essa entrega não é uma prisão,
É o momento em que você escolhe soltar as correntes que por tanto tempo te mantiveram preso em versões de si mesmo que nunca foram reais. É quando você entende que a resposta ao chamado é mais poderosa do que qualquer plano humano, mais eficaz do que qualquer fuga, mais segura do que qualquer controle. É quando você percebe que aquilo que sempre buscou, aceitação, propósito, direção, paz, está justamente na voz que te chama com amor e não com condenação. E mesmo agora, enquanto você lê essas palavras, há algo acontecendo dentro de você. Um movimento silencioso, uma inquietação que não é desconforto, mas despertar. É Deus reafirmando que não te esqueceu, que ainda tem planos para você, que ainda há tempo. E Ele não vai parar de chamar até que você escute com o coração, até que você pare de fugir, até que você responda, até que você volte para o lugar onde tudo começou, o lugar onde Ele te chamou pelo nome pela primeira vez e onde Ele te espera com os braços abertos para te dizer algo que pode mudar tudo. Existem momentos em que a alma cansa de buscar respostas em lugares vazios, em que a lógica não explica mais as dores que se repetem, em que o tempo parece passar sem sentido e as palavras dos outros já não alcançam o que está despedaçado por dentro. Nesses instantes de silêncio interno, quando tudo parece suspenso no ar, existe um tipo de vazio que não é ausência, mas uma preparação. Uma espera sagrada, um intervalo entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. É aí que a voz volta, aquela que você ouviu na infância, no fundo do coração, e que aos poucos foi esquecida no barulho do mundo. Mas agora ela retorna, e não volta apenas com som, ela volta com presença. Ela entra nos cantos que a razão não consegue acessar, nos lugares que ninguém conhece, e diz algo que quebra todo o ciclo de engano. Eu estou aqui, nunca saí, ainda te chamo pelo nome. E quando essa voz te encontra nesse vazio, algo poderoso acontece. A realidade muda de cor, o que parecia sem vida ganha contorno. As lembranças que antes doíam, agora trazem sentido. Você começa a perceber que cada cicatriz carregava uma história que te trouxe até aqui, que cada lágrima foi regada com propósito, que nada, absolutamente nada, passou despercebido aos olhos do Deus que tudo vê. Ele viu cada tentativa sua de seguir em frente, cada dia em que você sorriu por fora e chorou por dentro, cada passo em falso que você deu buscando direção. E ainda assim, Ele não desistiu de você. Pelo contrário, continuou te chamando, te acompanhando, esperando o momento exato para te lembrar que a sua identidade nunca foi aquilo que o mundo disse. Nunca foi o que você fez, o que disseram sobre você ou o que você perdeu. Sua identidade está no nome que Ele te deu. Um nome eterno, falado com amor, sussurrado com esperança, carregado de destino. Mas esse chamado exige algo mais profundo do que simples escuta. Ele exige abertura, porque quando Deus te chama pelo nome, Ele não está apenas convocando sua atenção. Ele está convocando sua entrega. Está dizendo: pare de tentar controlar o que não é seu. Pare de carregar pesos que eu nunca pedi para você carregar. Pare de se esconder atrás de forças que são só fachada. Venha como você está, ferido, confuso, cansado, mas venha. E é aí que a batalha interna começa, porque o orgulho grita, a culpa acusa, a vergonha tenta impedir, a mente busca justificativas. E você percebe que ouvir a voz de Deus é fácil. Difícil mesmo é obedecer quando tudo dentro de você foi moldado para resistir. Mas é justamente nessa resistência que o amor dele age com mais força, porque ele não vai embora. Ele continua, ele insiste, ele te persegue com graça, e a cada vez que você tenta ignorar, a voz se torna mais clara, mais íntima, mais impossível de ser silenciada. E então chega o momento em que você percebe que o chamado não é para algo fora de você, é para dentro,
é para o lugar secreto, o espaço íntimo, o recanto onde sua verdadeira identidade foi escondida de tantos. Ele não quer apenas te levar a um novo lugar físico. Ele quer transformar quem você é por dentro, curar suas emoções, restaurar sua fé, reacender sua visão. Ele quer tirar você do piloto automático espiritual, porque viver como se Deus fosse um conceito e não uma presença real tem um custo. E você está pagando esse preço com a sua paz, com a sua esperança, com a sua alegria. E Deus, ao te chamar, está dizendo: eu tenho mais. Mas você precisa soltar o que está te prendendo. Esse chamado também revela uma coisa difícil de aceitar, que muitas vezes você tentou preencher o vazio com coisas que só aumentaram o buraco. Relacionamentos tóxicos, vícios disfarçados de prazer, distrações que pareciam inofensivas, mas que drenavam sua essência. Tudo isso porque, em algum nível, você parou de crer que Deus ainda falaria com você, que Ele ainda se importava, que Ele ainda sabia o seu nome. Mas agora, essa mentira está sendo desfeita, porque o chamado chegou. E chegou com clareza. Não por acaso, não por coincidência, mas por propósito. Porque você precisava ouvir isso hoje. Precisava se lembrar que não foi esquecido, que sua história ainda está sendo escrita por aquele que nunca comete erros e que continua no controle mesmo quando tudo parece fora de ordem. Só que o chamado não se limita a uma palavra dita. Ele se manifesta em ações divinas, em portas que começam a se abrir, em direções que surgem onde antes havia confusão, em paz que invade quando antes só havia tempestade. Ele se revela em detalhes, naquele versículo que aparece de forma inesperada, naquela canção que toca seu coração, naquela mensagem que chega exatamente no momento em que você mais precisava. É assim que Deus fala, não com fórmulas, mas com presença, não com manipulações, mas com verdade. E essa verdade não oprime, ela liberta, ela renova, ela sacode a poeira da alma e diz: você é meu, eu te formei, eu te vi quando ninguém via. Eu te conheço melhor do que você se conhece e eu te chamo pelo nome. A partir desse ponto, tudo muda. Não porque a realidade ao seu redor se transforma num passe de mágica, mas porque você muda por dentro. Você começa a enxergar com novos olhos, a caminhar com um novo ritmo, a acreditar novamente, não porque tudo está resolvido, mas porque há uma convicção interior que grita mais alto do que qualquer dúvida. Ele me chamou, Ele me viu, Ele falou comigo, e se Ele falou, então há esperança, então há caminho. Então há saída, e esse chamado não veio para te oprimir, veio para te levantar, para tirar o véu dos seus olhos, para quebrar o ciclo da dúvida, para despertar a centelha divina que sempre existiu dentro de você. E nesse despertar, algo começa a arder, um desejo de mais presença, mais intimidade, mais verdade. Porque ouvir o nome que Deus te deu é também redescobrir a missão que Ele colocou em você. Não uma missão pesada, mas uma que faz sentido, que conecta seus dons com um propósito eterno, que te reposiciona espiritualmente, que te faz lembrar que sua vida não é acaso, mas parte de um plano. E esse plano está prestes a ser revelado em camadas, conforme você se permitir ser conduzido. Conforme você disser sim, porque o sim que Deus espera de você não é apenas uma palavra, é um coração rendido, um espírito aberto, uma alma que decide parar de fugir e começa finalmente a voltar para casa. Há momentos na vida em que o chamado de Deus não ecoa apenas como uma voz que se ouve, mas como uma presença que pesa sobre o peito e envolve a alma. Ele não se contenta em ser apenas um sussurro distante, porque quando chama alguém pelo nome, ele se aproxima com intensidade. Ele não envia intermediários, ele mesmo vem. E vem com amor, com força, com autoridade, com aquele toque invisível que você sente, mesmo que não saiba explicar. E quando isso acontece, não há como fugir.
Porque não é uma convocação qualquer, é algo pessoal, íntimo, dolorosamente transformador. É como se todas as barreiras caíssem de repente e você ficasse nu diante do olhar de quem sempre te viu por inteiro. Deus não chama pelo nome à toa. Quando Ele chama, Ele marca, Ele fere para curar, Ele quebra para reconstruir. Ele sacode as estruturas para plantar raízes eternas. É nesse ponto que muitos se assustam, porque o chamado de Deus exige confronto. Confronto com a sua própria imagem. Confronto com os hábitos que te mantêm preso. Confronto com as vozes internas que te sabotam. Confronto com o que você tem medo de encarar. O nome que Deus chama não é o nome que você construiu para si mesmo ao longo da vida. Não é o rótulo que a dor colocou em você. Não é o apelido que o trauma te fez aceitar. Não é o título que a sociedade ou as redes sociais te deram. O nome que Ele chama é o nome verdadeiro. O nome que carrega destino. O nome que traz identidade celestial. O nome que resgata propósito. E quando Ele pronuncia esse nome, Ele está dizendo: eu conheço você além da sua dor. Eu te reconheço além da sua queda. Eu te chamo não pelo que você fez, mas pelo que eu planejei para você ser. E essa revelação abre um buraco no chão, porque você entende que passou a vida respondendo a nomes que não eram seus. Fracassado, indigno, difícil, esquecido, rejeitado, invisível. Quantas vezes você acreditou nesses nomes? Quantas vezes os internalizou como se fossem verdades imutáveis? Quantas vezes agiu com base neles? Tomou decisões, escolheu caminhos, se fechou em relacionamentos, se isolou, se anulou, se perdeu. Tudo porque acreditou em nomes que não vinham de Deus. Mas agora, nesse exato momento, Ele está desfazendo essa mentira, está rasgando os rótulos, está devolvendo sua identidade, está rebatizando sua história com o nome que te foi dado no céu, antes mesmo de você respirar pela primeira vez. E esse nome não carrega peso, carrega leveza, não carrega acusação, carrega promessa, não carrega passado, carrega futuro. Só que aceitar esse novo nome é um processo, porque ele exige renúncia. E renunciar não é esquecer tudo de uma vez. É decidir a cada dia não mais responder aquilo que não te define. É calar o grito do medo com a verdade da promessa. É recusar a tentação de voltar para o velho lugar. É confrontar os pensamentos que tentam dizer que você não é digno do que Deus está te oferecendo, porque a grande verdade é que você não é mesmo, nenhum de nós é, mas ainda assim Ele chama, porque o amor dele não depende do nosso merecimento, depende da fidelidade dele, e Ele é fiel até o fim, fiel em nos buscar, fiel em nos restaurar, fiel em nos transformar, fiel em nos chamar pelo nome mesmo quando a gente se escondeu no fundo da caverna. E nesse processo de renúncia, Deus vai limpando as camadas, vai restaurando a essência, vai curando as feridas antigas que você aprendeu a ignorar, vai iluminando os cantos escuros onde você escondeu suas dores mais profundas, porque Ele não quer só mudar seu nome, Ele quer mudar sua natureza, quer te dar um novo coração, um novo espírito, um novo olhar sobre si mesmo. E isso acontece quando você começa a aceitar que Ele te vê de forma diferente, que Ele enxerga beleza onde você só vê falha, que Ele percebe força onde você só percebe fraqueza, que Ele vê propósito onde você só vê perda. Ele está redesenhando a sua imagem com as próprias mãos. Está limpando os espelhos embaçados que distorciam sua visão de si mesmo. Está dizendo: você é meu, você sempre foi, mesmo quando não parecia, mesmo quando tudo dizia o contrário. Eu nunca te perdi de vista. E quando essa verdade se firma, o próximo passo começa a se desenhar. Porque quem ouve o próprio nome sendo chamado por Deus não pode continuar vivendo da mesma maneira.
Não tem como seguir no automático. Não tem como se contentar com migalhas. Não tem como ignorar o que está nascendo dentro do peito. Há uma inquietação santa que começa a crescer. Um desconforto que te impulsiona para frente. Um senso de missão que ainda não está claro, mas já pulsa. E é nesse ponto que muitos querem desistir, porque começam a perceber que o chamado não é só sobre cura, é sobre envio. Não é só sobre consolo, é sobre propósito. Deus não está apenas restaurando quem você é. Ele está preparando o terreno para o que você ainda vai fazer. Mas antes disso, há um último obstáculo a ser vencido. E ele não está fora. Ele está dentro. É a parte de você que ainda duvida, que ainda resiste, que ainda não acredita que realmente pode ser usado por Deus. Que ainda sente medo de não estar pronto, que ainda carrega o peso das falhas passadas. Essa parte precisa ser quebrada, precisa ser confrontada com a verdade da graça, precisa morrer para que o novo possa nascer. Porque a obra que Deus está fazendo em você não vai parar na sua transformação. Ela vai te transbordar, vai alcançar outras pessoas, vai romper barreiras, vai ser luz em lugares escuros. Mas isso só acontece quando você decide dar o passo seguinte. Há um instante em que o passo seguinte não é apenas uma escolha, é um rompimento com tudo o que te manteve aprisionado até aqui. Não basta apenas ouvir o chamado. Não basta apenas reconhecer que Deus está falando com você. É preciso atravessar a linha. É preciso se levantar da posição de espera e se mover em direção à promessa. Só que esse movimento não começa do lado de fora. Ele começa dentro, na mente, no coração, nas intenções mais silenciosas, no íntimo da alma. É ali, nesse campo invisível e tumultuado, que a verdadeira guerra é travada. Porque antes de Deus te levar para um novo lugar, Ele precisa vencer em você as vozes que ainda ecoam do velho. Aquelas que insistem em dizer que você não vai conseguir, que não é digno, que é tarde demais, que não vai dar certo. Aquelas vozes que se disfarçam de sabedoria, mas são apenas ecos da dúvida. E é nesse ponto que o inimigo tenta sussurrar com mais força. Ele sabe que quando alguém entende seu chamado e começa a se mover, ele perde o controle, ele perde a vantagem. Então, ele lança mentiras com aparência de verdade. Te faz lembrar dos erros, te faz reviver as quedas, te apresenta atalhos disfarçados de alívio, te cerca com sugestões perigosas de desistência. Mas há um detalhe que ele nunca poderá apagar. Você já foi chamado pelo nome. Isso já aconteceu. E uma vez que Deus chama alguém, essa pessoa nunca mais será a mesma. Ainda que tente voltar atrás, ainda que se esconda, ainda que finja não ter ouvido, o chamado não desaparece. Ele permanece, ele pulsa, ele invade os silêncios. Ele queima no peito, porque não é um chamado qualquer, é uma convocação de identidade. E quando a identidade é despertada, o destino começa a se manifestar. Você talvez não saiba exatamente para onde ir. Talvez esteja cercado por dúvidas, por medos, por limitações. Talvez esteja diante de um terreno escuro, sem mapa, sem rota, sem garantias. Mas é justamente nesse lugar que a fé entra em cena. Fé não é ausência de medo. Fé é decisão. Fé é dar o primeiro passo mesmo sem ver o chão. Fé é confiar que se Deus está te chamando, Ele já preparou o caminho. Fé é acreditar que o mesmo Deus que falou com você também vai te sustentar. Que Ele não te chamou para te expor. Que Ele não te levantou para te envergonhar. Que Ele não te colocou em pé para te derrubar. Ele te chamou porque tem algo específico com você. E esse algo não se encaixa em moldes prontos, não cabe em comparações, não depende da aprovação de ninguém. É algo seu, só seu, algo que Ele sonhou antes do mundo existir. Só que há um ponto crucial que precisa ser enfrentado: a responsabilidade de carregar um chamado.
Porque a partir do momento em que você aceita que foi chamado, sua vida deixa de ser apenas sobre você. Tudo o que você vive começa a ter um peso maior. Cada decisão, cada palavra, cada passo, porque agora você carrega um nome, e esse nome está ligado a um propósito, e esse propósito carrega pessoas dentro dele, pessoas que ainda estão no vale, pessoas que ainda não ouviram o próprio nome, pessoas que precisam da sua resposta para também encontrarem a direção. Há destinos esperando sua obediência. Há vidas ligadas à sua jornada. Há portas que só vão se abrir quando você decidir caminhar. E essa consciência assusta, mas também liberta, porque quando você entende que não está sozinho, que há uma engrenagem divina em movimento, tudo começa a fazer mais sentido. É nesse ponto que os sinais se intensificam. Deus começa a falar mais claramente. Começa a usar situações, palavras, encontros, sonhos, textos, canções, pregações. Começa a usar até o silêncio como resposta. Começa a te posicionar em lugares estratégicos. Começa a remover pessoas que te distraem. Começa a levantar outras que te fortalecem. Começa a afinar seu discernimento espiritual. Começa a te preparar para o que vem. Porque o que vem exige maturidade, exige profundidade, exige entrega. Deus não quer apenas fazer algo em você, Ele quer fazer algo através de você. Mas antes disso, Ele precisa que você esteja disposto a continuar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir firmeza o tempo todo, mesmo sem aprovação externa, mesmo com o coração tremendo, porque a obediência verdadeira não depende de conforto. Ela nasce da convicção de quem chamou. Você talvez esteja perguntando, mas como eu sei que é mesmo Deus me chamando? E a resposta está no que você sente quando ouve essa mensagem. Não é uma emoção superficial, é um estremecimento interno. É como se tudo parasse ao redor e só essa voz fizesse sentido. É uma inquietação santa que não te deixa em paz até você responder. É uma certeza que não se explica, mas que arde. É o Espírito Santo sussurrando, te convocando, te chamando, não apenas para te consolar, mas para te levantar. Não apenas para te abraçar, mas para te impulsionar. E nesse momento, há uma unção sendo liberada sobre você. Uma unção de coragem, de posicionamento, de clareza. Uma unção que não depende do que você sente, mas do que você decide. Uma unção que começa no invisível, mas transforma o visível. E essa unção tem um nome, e esse nome está ligado ao próximo passo, ao que vem a seguir. Ao que Deus preparou especialmente para esse novo tempo, é exatamente quando você decide dizer sim, que a atmosfera muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o sim que Deus espera não é apenas uma palavra falada, mas uma chave espiritual que destranca o que estava adormecido dentro de você. Esse sim é um ponto de inflexão. É o momento em que o passado deixa de ter autoridade e o futuro começa a se escrever com tinta eterna. O sim é mais que resposta. É rendição. E não é uma rendição ao caos ou ao descontrole, mas à vontade perfeita, boa e agradável de um Deus que não improvisa, que não tropeça em decisões, que não se confunde com suas limitações. Quando você diz sim para o chamado, algo acontece no céu e na terra. Os céus reconhecem seu posicionamento e a terra começa a ser moldada para recebê-lo. Mas não espere que tudo se alinhe em silêncio. O mundo espiritual se movimenta quando alguém se posiciona. E esse movimento pode causar abalos. É comum que depois do sim, as lutas se intensifiquem. Relacionamentos estremecem, situações ocultas vêm à tona, fraquezas esquecidas reaparecem. Parece contraditório, não é? Você dá um passo em direção a Deus e, em vez de tudo se acalmar, tudo parece desmoronar. Só que essa agitação não é sinal de erro, mas de avanço. O inimigo não ataca quem está parado.
Ele se incomoda com quem decidiu se mover, com quem aceitou o chamado, com quem se dispôs a ser resposta onde só havia perguntas. É como se o inferno se agitasse, não porque você é fraco, mas porque sua obediência ameaça os planos dele. A intensidade da batalha revela a grandeza do propósito. E nessa hora, você precisa entender que o chamado de Deus é sustentado por alicerces invisíveis. Não é sua força que vai te manter de pé. É a graça, é a presença, é a fidelidade dele. Porque haverá dias em que você vai se sentir pequeno demais para seguir. Vai olhar para frente e não enxergar nada. Vai ouvir o silêncio como resposta. Vai tropeçar nas próprias emoções. Vai se sentir insuficiente, incapaz, até mesmo indigno. E nesses momentos é essencial lembrar quem foi que te chamou. Não foi o homem, não foi uma religião, não foi uma emoção passageira. Foi Deus. E se foi Ele que te chamou, é Ele quem te sustenta. Ele conhece cada parte de você, seus medos, suas falhas, suas lutas secretas. Mesmo assim, Ele disse seu nome. Mesmo assim, Ele apontou para você no meio da multidão. É por isso que o nome tem tanto peso nessa jornada. Deus não chamou um número, Ele chamou você. Com sua história, com suas marcas, com suas cicatrizes, com sua personalidade, com seus traumas e talentos, com tudo o que você carrega. Seu nome é mais que identificação, é destino, é profecia, é promessa embutida. Quando Deus diz seu nome, Ele está ativando sua identidade espiritual, está te lembrando de quem você é nele. Está reativando aquilo que o mundo tentou apagar, porque o mundo tenta te rotular com o que você fez. Mas Deus te chama pelo que você nasceu para ser. O mundo te prende ao passado. Deus te impulsiona para o futuro. O mundo aponta seus erros. Deus revela seu propósito. O mundo limita seu potencial. Deus expande sua visão. E essa diferença precisa se tornar clara em sua mente e em seu espírito. Agora, você pode estar se perguntando, como eu sustento esse chamado? E a resposta é, intimidade. É no secreto que os chamados são mantidos vivos. É na oração constante, na leitura da palavra, no tempo a sós com Deus, porque não se trata de performance pública. Trata-se de raiz profunda. Um ministério visível pode até impressionar, mas é o secreto que sustenta o invisível. É o joelho dobrado quando ninguém está vendo. É o coração quebrantado longe das câmeras. É a fidelidade nos pequenos detalhes. É a obediência quando ninguém está aplaudindo. É o sim diário mesmo sem plateia. Porque quanto maior o chamado, maior precisa ser a profundidade da comunhão. Quanto mais longe Deus quer te levar, mais forte precisa ser a base espiritual que você constrói. Sem isso, tudo desmorona. Com isso, nada te abala. Você não foi chamado para ser mais um. Foi chamado para ser específico. Você carrega algo único, um som único, uma frequência do céu que só você pode emitir. E quando você entende isso, para de se comparar. Para de competir, para de se medir pela régua dos outros. Porque começa a enxergar com os olhos do Espírito, começa a perceber que cada detalhe da sua história foi preparação, que cada dor esculpiu sensibilidade, que cada silêncio aguçou percepção, que cada queda ensinou dependência. Tudo foi escola, tudo foi ferramenta, nada foi à toa. Até mesmo os momentos em que você se sentiu esquecido estavam carregados de propósito. Porque às vezes o processo do céu exige silêncio, exige espera, exige maturação. E é nesse processo que Deus transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. E esse processo está acontecendo agora. Enquanto você ouve essa mensagem, enquanto você ora, enquanto seu espírito é sacudido por dentro, o céu está agindo. Há uma movimentação em seu favor, há anjos sendo enviados, há barreiras sendo rompidas, há revelações chegando, há destinos sendo liberados.
tudo porque você disse sim. Tudo porque você entendeu que não se trata apenas de você, mas do que Deus quer fazer por meio de você. Esse chamado não é fardo, é privilégio, não é peso, é honra. E quanto mais você mergulha nessa verdade, mais o medo perde espaço, mais a vergonha é arrancada, mais a fé cresce, mais a visão se alinha, mais o céu se aproxima, mais o coração queima. Mas ainda há algo a ser revelado, uma parte que fecha o ciclo, que conclui o movimento, que sela essa convocação de maneira definitiva. Agora, respira fundo. Silencie tudo ao seu redor por um instante. Esvazie a mente. Deixe o coração desacelerar. Sinta o peso sagrado que envolve esse momento. Porque essa não é apenas mais uma oração. É um divisor de águas. É o ponto final de uma velha estação e o primeiro passo de uma nova caminhada. Uma travessia entre o que você foi e o que está sendo chamado a ser. O céu inteiro te observa agora. O Pai te contempla com olhos de amor. Jesus, com as marcas nas mãos, intercede por você. O Espírito Santo paira sobre o ambiente, pronto para selar aquilo que começou dentro de você desde o primeiro segundo desta mensagem. E agora, chegou a hora de responder com entrega total. Deus está te chamando pelo nome. E não é um chamado vago, genérico ou impessoal. É íntimo, profundo, cheio de direção. Ele não quer apenas partes de você. Ele quer tudo. Quer seus sonhos, seus medos, suas feridas, seus planos. Ele quer sua rotina, seu sono, seus pensamentos escondidos, suas orações sussurradas, seus gritos silenciosos. Ele quer o que você mostra e o que você esconde. Ele quer te reconstruir de dentro para fora, soprar vida nas áreas mortas, derrubar os muros que você mesmo ergueu, apagar os nomes que o mundo escreveu sobre você, para que só o dele permaneça. Sim, ele está te chamando pelo nome, e esse chamado vem carregado de autoridade e ternura. É firme como um trovão e doce como um sussurro. É o tipo de chamado que ninguém pode ignorar por muito tempo sem sentir a alma inquieta. Porque ele não desiste, ele espera, ele volta, ele insiste. E é por isso que nesse instante eu oro por você. Oro para que nenhuma distração roube o que foi plantado agora. Que nenhuma dúvida tenha força para apagar essa chama. Que nenhuma mentira do passado se atreva a neutralizar o que o céu já decretou. Oro para que o Espírito Santo confirme dentro do seu peito que você foi realmente chamado. E que essa certeza cresça dia após dia. Que você ande em paz, mesmo diante da guerra. Que você caminhe em fé, mesmo quando os olhos não veem. Que você se levante, mesmo quando sentir vontade de parar. Que você vença, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. Que você brilhe, mesmo em meio às trevas. Que sua vida seja a carta viva de Deus, mensagem lida por todos, reflexo da glória do Pai. E que tudo o que o inferno tentou calar em você seja restaurado com poder. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por esse coração que agora está aberto. Esse filho, essa filha que ouviu a tua voz e reconheceu o teu chamado. Eu te peço, Deus, sela esse momento com teu Espírito. Derrama uma unção fresca sobre essa vida. Que toda confusão mental caia por terra. Que toda paralisia espiritual seja desfeita. Que toda culpa seja lavada pelo sangue de Jesus. Que todo medo se transforme em coragem. Que a identidade celestial seja restaurada. Que o nome escrito nas palmas das tuas mãos seja lembrado, ecoado e confirmado. Que essa pessoa caminhe, a partir de hoje, com passos firmes, guiados pela tua luz. Que ela jamais se esqueça que foi chamada, escolhida, separada, selada e capacitada por ti. Que os dons sejam ativados, que os sonhos sejam destravados, que os céus se abram sobre a casa dela e que haja favor, direção, propósito e paz. Pai, não permita que esse chamado se perca no tempo.
marca essa vida com fogo. Queime tudo o que não vem de ti, preencha com o teu amor, transborda com a tua graça. Que essa voz que hoje ouviu o teu chamado passe a ser também uma voz que chama outros, que desperta outros, que sacode gerações, que a partir desse sim, uma nova história nasça, uma história onde o teu nome seja exaltado, onde as pessoas olhem e reconheçam. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem levantou, foi Deus quem escreveu essa trajetória. E que a cada passo essa pessoa se lembre: o Senhor conhece meu nome, o Senhor não se esquece de mim, o Senhor me chamou, e por mais que tudo mude, isso jamais será apagado. Em nome de Jesus, eu oro e declaro que você viva plenamente o chamado que recebeu, que você caminhe sem medo, sem pressa e sem dúvida, que você ouça a voz de Deus todos os dias e que no fim de tudo você olhe para trás e veja que valeu a pena dizer sim, que valeu a pena confiar, que valeu a pena se entregar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele está te chamando. E agora você sabe disso. O que vem depois desse chamado, só o céu pode revelar. Amém. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vê suas lutas, conhece seus sonhos e sabe exatamente o que você precisa. A fé nos mantém firmes, a gratidão nos aproxima de Deus e a oração nos fortalece a cada dia. Por isso, não desista, não tema, não se sinta sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Juntos, vamos caminhar na presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.